A graça de Deus na vocação. Nós queremos, com esta mensagem, mostrar que Deus, ele derrama uma graça muito grande, profunda, superabundante graça na vida dos gentios e também na vida do apóstolo Paulo. Essa graça não foi pequenina, e isso vai ficar ainda mais perceptível quando nós prosseguirmos na nossa leitura e exposição bíblica desta noite. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe inicial. No capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve: por esta causa eu. E quando você olha para o versículo 14, dê só uma olhada só. No versículo 14, ele volta a usar a mesma expressão, por esta causa. Então, todos chegam à conclusão que o apóstolo Paulo ele iria fazer uma oração. Quando, de repente, algo vem ao seu coração e ele faz uma digressão ali. Ele sai do que ele iria falar e fazer, que era uma oração, e ele começa a tratar de questões muito importantes, questões teológicas, questões que têm um desdobramento prático na vida dos irmãos, tanto dos efésios, como dos judeus, como também de cada um de nós, que aqui estamos hoje neste culto. E ele fala, por esta causa, eu, Paulo. Veja que aqui, ele primeiramente se apresenta como Paulo. Ele não faz como fez lá aos Gálatas, quando ele fala que eu, Paulo, apóstolo. Por que isso, meus irmãos? Porque aqui ele estava tranquilo, seguro, alegre, acreditando nas coisas maravilhosas que Deus estava realizando junto à igreja de Éfeso. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, ele vai falar para nós, em primeiro lugar, que ele é prisioneiro. Mas é curioso dizer que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não é prisioneiro de Nero, ele não é prisioneiro do Império Romano. Você vai dizer, mas como não, pastor? Ele era prisioneiro do Império Romano, ele era sim. Sim, meu irmão, minha irmã, você tem razão, ele era. Mas só que ele olha por uma outra perspectiva. O apóstolo Paulo, quando diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, é porque ele entendia que na sua vida, como na nossa vida também, nada acontece sem a regência de Deus. Deus está governando todas as coisas. E os eventos que nos acometem, que acontecem na minha vida e na sua, sejam eles maravilhosos, agradáveis, mas também sejam eles ações difíceis, problemas que surgem, dificuldades muito grandes, intransponíveis aos nossos olhos. Para o apóstolo Paulo, na percepção dele, ele não conseguia conceber essas coisas sem a presença de um Deus soberano que governava tudo. E eu digo a você nesta hora, nós precisamos ter a mesma visão do apóstolo Paulo. Mesmo prisioneiro, ele conseguia ver nas dificuldades presentes um propósito da parte de Deus. Ele estava preso, mas não estava preso sem sentido. Havia um porquê e havia um para quê. Deus tinha objetivos naquele momento difícil em que ele estava enfrentando, sendo prisioneiro. E aí o texto fala algo muito precioso ainda no verso 1. O texto nos fala que tudo que ele estava vivendo era por amor dos gentios. Porque talvez você se lembre, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, ele foi constituído apóstolo. Mas não apenas apóstolo, mas apóstolo aos gentios. Deus deu a ele, aquele que foi perseguidor da igreja, uma pessoa que perseguia, que era atroz nessa perseguição, mas Deus deu a ele o dom, a graça de ser apóstolo aos gentios. E aí o texto vai nos dizer ainda, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. No versículo de número 2, aparece aqui uma expressão muito interessante, dispensação. Essa palavra, na língua original, essa palavra significa economia. Ela é formada por oikos e nomos. Então, oikonomia ou economia, economia do lar, mordomia, intendência.
em mente, por exemplo, meus irmãos, a ideia de uma guarnição militar, de um quartel, em que há um setor, e naquele setor pessoas cuidam justamente do suprimento de material, as pessoas cuidam das fardas, de tudo aquilo que é necessário para a corporação. É uma intendência, é o cuidado com a casa, é a economia. E o texto nos fala de uma maneira muito, muito bonita, que a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Deus havia comissionado Paulo. Quando nós olhamos para o verso de número 2, nós vemos que essa graça foi superabundante na vida de Paulo, para que Paulo pudesse exercer esse papel. Não foi Paulo que fez por onde, não foi Paulo que se ordenou a si mesmo, não foi Paulo que se achou alguma coisa. Não, nada disso. Foi justamente a graça de Deus sobre a vida de Paulo, confiando essa tarefa maravilhosa dele pregar o evangelho aos Efésios e para que os Efésios pudessem conhecer a maravilhosa graça desse Deus tão sublime, tão especial. E aí, irmão, irmã, ele vai prosseguir no versículo de número 3, nos falando ainda coisas muito especiais. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. E aqui ele fala de revelação. Revelação nós sabemos que é algo que estava anteriormente oculto e agora foi revelado. Mas é interessante dizer que surge aqui a expressão mistério. E o mistério no cristianismo não é o mistério da cultura pagã, algo obscuro, algo só conhecido por alguns iniciados, pessoas muito espirituais, com conhecimento para além do normal. Não. No cristianismo, esse conhecimento ele é revelado. Então, nada permanece oculto, mas o mistério é revelado. Deus quer se fazer conhecer a todas as pessoas. E é isso que nós precisamos compreender. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo já havia falado a respeito desse mistério. Que mistério era esse? Que o Deus criador dos céus e da terra, ele tinha um projeto maravilhoso, não apenas de salvar judeus, mas de salvar judeus e gentios e judeus, formando uma nova família, formando um novo povo. E isso é maravilhoso, porque o judeu olhava para o gentio como se ele fosse um cão. E o gentio olhava para o judeu também de uma maneira muito depreciativa. Então, eles não se davam, não se entendiam. A relação era profundamente difícil. Mas Deus faz algo maravilhoso, algo especial. Deus tensionava unir esses dois grupos, judeus e gentios, formando um povo agora que a gente chama de igreja, de família de Deus. E olhando para o texto bíblico ainda, veja comigo na sequência, versículo 4, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Deus deu a ele um privilégio tremendo, dele conhecer e dele poder proclamar as verdades desse Deus, de falar para as pessoas dos projetos, dos planos de Deus. E isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo fez com muita galhardia, enfrentando objeções, abandono, prisão, tudo que você possa imaginar de muito difícil e ruim, o apóstolo Paulo viveu. Viveu por amor a Cristo, viveu por amor aos irmãos, porque ele sabia que uma grande tarefa repousava sobre a vida dele, que era a de comunicar o evangelho glorioso de Jesus Cristo. Quando chegamos no versículo de número 5, o texto diz assim para nós: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele está dizendo para nós que esse conhecimento, essa verdade de Deus, ela estava ocultada das pessoas, até chegar esse momento em que Deus revela toda essa verdade, todo esse intento de salvar judeus e gentios. Não haveria mais lugar
para um povo se achar superior ao outro. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nós lemos que agora não há mais judeu e grego, não há mais homem e nem mulher. Aí você vai me dizer, mas pastor, como não? Não, meus irmãos, entendam. Existem pessoas de várias nacionalidades, existem sexos diferentes, existem, mas Deus agora não se relaciona com as pessoas debaixo dessas questões que por vezes dividem. Não, ele não se relaciona com as pessoas mais assim. Ele se relaciona com as pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele derrubou a parede divisória, aquilo que separava o judeu do gentio, aquilo que causava obstáculo, que atrapalhava a boa espiritualidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse conhecimento chegou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha como missão levar essa palavra por onde quer que ele fosse. Agora, olhando para o texto ainda, no versículo de número 6, algo muito específico, a saber que são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Observe algo muito interessante no verso 3. Toda hora a expressão co-herdeiros e coparticipantes. Ou seja, agora judeus e gentios, eles são juntamente herdeiros, porque fazem parte da mesma família. Então, eles agora pertencem à mesma família, a família de Deus, a família de Cristo, a igreja. Então, eles são co-herdeiros. E além disso, o texto fala que eles são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, eles participam das riquezas de Cristo, da salvação, da reconciliação. Eles agora também estão assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eles estão em outro patamar espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está vibrando. Ele está encantado. Talvez seja um motivo dele não ter orado logo para poder falar sobre essas coisas mais a miúde. Olhe para a Bíblia ainda, no versículo seguinte, versículo 7, quando o texto diz assim: da qual fui constituído ministro. Veja que o apóstolo Paulo falou lá em cima que ele era prisioneiro de Cristo. E agora ele fala que ele é ministro. Aquele que outrora era alguém que tinha poder, influência, aquele que tinha pessoas a seu serviço, que estava ligado ao poder constituído. Agora ele é servo. E diferentemente dos ministros do nosso Brasil, que estão lá em Brasília, que, na verdade, eles acham que eles estão em outro patamar, uma outra postura. Nós olhamos para eles também com muita reverência, mas que, por vezes, muitos ministros, eles, em lugar de servir a nação e a pátria, por vezes eles são servidos. Quantos escândalos nós acompanhamos, né, na mídia? E isso não é um caso só, mas vários casos que acontecem na política. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que ele é servo, ele é ministro. Ministro significa servo. Ele não foi chamado por Deus para se servir, para se beneficiar do apostolado, mas para dar a sua vida, para se entregar. Certo autor até lembra, destaca, que ele, na verdade, perdeu até mesmo a sua própria casa, quando ele abraçou a fé em Cristo, quando ele começou a pregar a mensagem de que Jesus também queria salvar aos gentios, não somente os judeus. Esse apóstolo Paulo é realmente digno de nota. Deus, de fato, usou para a sua glória. Aquele que fez coisas tão nocivas para com a igreja, era um perseguidor de Cristo, ele se transformou numa grande bênção para a igreja do Senhor. E olha ainda para a sua Bíblia. O texto vai nos dizer assim: ministro conforme o dom da graça de Deus. Ele não era ministro, ele não era servo, porque ele buscou isso, porque ele conquistou isso, porque ele se autoproclamou apóstolo e servo, mas porque Deus o chamou, Deus o vocacionou e tinha um papel para a sua vida. E eu faço uma pergunta a você nesta hora.
Deus tem falado ao seu coração. A graça de Deus sobre a sua vida tem te levado a pensar sobre o seu papel, para aquilo que Deus te chamou, para que você possa servir o melhor. São questões que nós precisamos pensar nesses dias. O servo precisa servir, trabalhar, se dedicar à obra do Senhor. E o texto ainda nos fala que essa graça de Deus foi concedida a ele. A ideia é uma ideia de que algo aconteceu da parte de Deus sobre ele. A sua postura foi uma postura mais passiva, recebendo a ação de Deus, o presente de Deus, a bênção do Senhor sobre a sua própria vida. E ele fala ainda para nós, segundo a força. Força aqui, em português, é energia. Então, tipo assim, é a energia de Deus trabalhando, operando na vida dele, na vida do apóstolo Paulo, a força operante do seu poder. E do seu poder é dinamite. É como se uma dinamite tivesse explodido na vida do apóstolo Paulo, no seu coração. Como dizia um pregador que eu conheci durante muitos anos, sempre que ele pregava, não raras vezes ele dizia, houve um dia na minha vida que o evangelho foi pregado ao meu coração, e no meu coração foi como que uma dinamite explodindo, e depois daquele dia nunca mais eu fui o mesmo. Ele sempre dizia isso. Um pastor muito conhecido em nossos dias. E eu digo para você nesta hora, foi o poder de Deus operando na vida do apóstolo Paulo que o capacitou para esta tarefa, para a obra que ele realizou. Saiba você que o poder de Deus também está sobre a sua vida, que a graça dele também te atingiu. E essa graça ela é tão abundante que ela foi capaz de transformar o homem que era perseguidor da igreja em agora um proclamador da mensagem de Jesus Cristo, a boa notícia do Evangelho, enfrentando os maiores percalços da vida, olhando para as suas dificuldades, não de maneira pessimista, não se fragilizando, não se vitimizando, mas olhando para todos os eventos da sua existência, sempre concebendo a presença gloriosa de Deus, de Jesus Cristo, gerindo e conduzindo a sua própria história. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios. Veja comigo, no versículo de número 8, a ênfase, mais uma vez, sobre a graça de Deus, sempre apontando para Jesus Cristo. É o que o texto diz para nós aqui. E ele diz que ele era o menor de todos os santos. Aí você pode dizer, ele foi profundamente humilde. Mas eu diria mais para você. Esse sentimento é o sentimento que deve brotar no coração de todo aquele que um dia teve um encontro com Cristo. Ele pode ser um grande pregador, um grande cantor, um grande músico, ele pode ser um excelente presbítero, um bispo, enfim, não importa. Mas sempre o seu sentimento precisa ser um sentimento da mais profunda simplicidade, reconhecendo que é o próprio Deus que o vocacionou, que o adestrou para a tarefa de viver e pregar o Evangelho. É assim que nós precisamos olhar para a nossa vida, não com altivez de espírito, mas com muita humildade. É a maneira com a qual nós precisamos olhar para nós mesmos. E ele fala algo muito especial aqui. Ele diz que, olha comigo, esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele está dizendo para nós que essas riquezas de Cristo, elas não podem ser perscrutadas. Elas são insondáveis. Por mais que você coloque uma fonte, ou melhor, por mais que você coloque uma sonda, por mais que você coloque um objeto que vá lá no fundo, ainda assim você não vai esgotar Deus. Ele é insondável. É muita riqueza, é muito conhecimento. Nos é suficiente aquilo que Deus nos revela para a nossa salvação e para que nós glorifiquemos a Ele na face da terra. Mas tem muito mais em Deus. Ele nos revelou aquilo que era necessário.
E só isso já deixa o apóstolo Paulo encantado, porque esse Deus é um Deus insondável. Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus muito profundo, mas que, ao mesmo tempo, ele vem ao encontro do ser humano através de Jesus Cristo, para que o ser humano não fique alienado de Deus, para que o ser humano não viva solitário, para que o ser humano tenha esperança diante da vida, diante dos dramas, diante da história e do seu futuro. Olhe para a Bíblia ainda comigo, meu irmão, minha irmã. O texto nos diz assim, veja comigo: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse mistério não pertencia aos gnósticos, um grupo que entendia que eles tinham uma revelação toda especial, um grupo que se fortalece no segundo século, mas que já existia de forma embrionária no primeiro século. Ele está dizendo que no cristianismo não é assim. No cristianismo, esse Deus se dá a conhecer. É possível conhecê-lo porque ele se revela. Por isso não há desculpa para ninguém dizer que é agnóstico, que não tem possibilidade de acreditar e de conhecer um Deus, de dizer se existe ou não um Deus, porque ele é muito grande, ele é infinito, ele é insondável. Essa dificuldade foi transposta quando o próprio Deus enviou Jesus Cristo para comunicar a cada um de nós a boa nova do Evangelho. Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a própria revelação. Então, hoje, nós temos essa possibilidade de vencermos esses obstáculos todos, porque esse Deus se deu a conhecer. O próprio Jesus Cristo viveu entre nós e sofreu demasiadamente. E se entregou finalmente na cruz. E sabia tudo aquilo que você passa e que eu passo também. As suas angústias e as minhas angústias. A minha dor e a sua apreensão, a minha apreensão. Tudo isso ele vivenciou na própria carne. E quando a gente olha para o texto bíblico, o texto vai nos dizer assim ainda. Veja comigo, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que coisa curiosa aqui, irmão. O texto está nos dizendo que essa sabedoria de Deus, ela é como uma tapeçaria. Ela é como algo que foi trabalhado, tramado de uma maneira muito sábia, com as mais variadas cores, de uma beleza tremenda, que não dá para nós expressarmos em palavras. É multiforme sabedoria, variedade de formas, de cores, de beleza, de encantamento. E ele nos diz algo muito importante aqui. Ele diz que, por conta dessa grande sabedoria, a igreja é quem instrui aos principados e potestades. Que coisa! A igreja instruindo aos principados e potestades. Porque tanto principados e potestades estão debaixo da autoridade de Deus. Sejam anjos bons ou sejam anjos maus, estão debaixo da autoridade suprema do único e verdadeiro Deus. E a igreja é quem ensina essa sabedoria. Porque no tempo e no espaço, na hora precisa, Deus resolveu unir judeus e gentios. E isso é profundamente loquaz para com essas pessoas. E para com as potestades também e principados. Porque eles aprendem algo maravilhoso, como Deus foi capaz de unir pessoas tão diferentes. Como Deus foi capaz de juntar pessoas que não se davam, culturas diversas, idiomas diferentes. Como isso aconteceu? Mas Apocalipse 5, 9 e 10 já nos fala a respeito disso, né? Fala para nós que viviam pessoas das mais variadas línguas, povos, tribos, nações, e todas essas pessoas, todas elas, convivendo conjuntamente numa só família, numa só igreja. Pessoas completamente diferentes umas das outras. Se nós olhamos para uma congregação, para uma igreja pequena,
E nós já vemos a diversidade de ideias, de pensamentos, de gostos, de aptidões. Um vem de uma região do país, o outro vem de outra. A cultura é completamente diferente. Há um estranhamento natural quando as pessoas se conhecem. Mas ele está dizendo para nós que aprove a Deus fazer assim. E isso fala profundamente aos principados e potestades. Mostra a grandeza da sabedoria de Deus. Que Deus realmente, ele é Deus. E como é bom saber que hoje essa mensagem, ela pode e deve ser proclamada por mim e por você também. Nós podemos pregar esse evangelho que traz para perto, que perdoa, que dá oportunidade de recomeçar a vida, que traz esperança, que nos une numa nova família. E nesses dias em que os homens se encontram profundamente solitários, nós temos uma família da fé. Nós temos um grupo de irmãos e irmãs com os quais nós podemos ter amizade, nós podemos ter comunhão, fraternidade. Nós fazemos parte da igreja, a família de Deus. Hoje eu tive o prazer, o privilégio de almoçar com um casal da igreja. E quando eu ia para lá, passamos antes no shopping lá de Itaipu. E olha que eu moro aqui embaixo, mas lá no shopping de Itaipu, eu encontrei 3 irmãos muito queridos. E não houve como nós não nos falarmos. Uma dessas pessoas ficou até de entrar em nosso culto, não sei se pelo Zoom, não sei se vai entrar pelo YouTube, mas ficou de participar conosco também. Irmãos, quando nós nos reencontramos, vocês tinham que ver a alegria e a felicidade desse encontro. Isso é proporcionado pelo amor de Jesus Cristo. Isso é proporcionado por essa graça tão abundante que um dia também nos atingiu. Olhe para a sua Bíblia agora. O texto vai dizer no versículo de número 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ele está dizendo que esse amor de Deus foi tão grande, essa graça foi tão abundante, o véu se rasgou de alto a baixo. Não há mais nenhum obstáculo para a nossa comunhão com Deus, e nem tampouco de uns para com os outros. Ele está nos dizendo aqui que agora nós temos ousadia. O que isso significa dizer? Que nós não temos mais medo de nos apresentar diante de Deus. Nós podemos orar, falar com Ele, que Ele nos ouve. O véu foi rasgado, não precisamos de um padre, não precisamos de um pastor para orar. Podemos obter a oração, sim, intercessória deles, mas não é necessário um sacerdote mais para fazer esse papel de intermediação. Nós temos acesso direto a Deus, e isso é libertador. É para nós darmos glória a Deus. Nós podemos falar com Deus e nos relacionar com Ele diretamente. Meus irmãos, e isso fala ao nosso coração que isso se dá com a mais extrema segurança. A Bíblia fala para nós que o verdadeiro amor lança fora o medo. E esse amor que a gente recebeu foi tão grandioso que não há medo que perdoe. O amor é muito maior. E esse amor nos dá a condição de orar a esse Deus, de ler a sua palavra, de viver para Ele com muita alegria, tendo acesso à sua presença. Que coisa maravilhosa. E aí, para a gente terminar, o texto fala para nós no versículo 12, na parte final, que tudo isso, essa confiança, essa ousadia, essa certeza que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, que Ele está conosco, que ainda que algo difícil aconteça, nós temos a bênção dEle, a presença dEle em nós. Isso é tranquilizador, é abençoador demais. Mas Paulo, no versículo de número 13, uma coisa passa pela cabeça de Paulo. Porque Paulo era um líder sensível. Paulo era um homem muito inteligente. Além de líder sensível, Paulo era um homem profundamente inteligente.
E Paulo pensou assim, será que esses irmãos de Éfeso não estão pensando assim? Como o nosso grande apóstolo está preso? Como Paulo está preso? E mais, como Deus permitiu que isso acontecesse? Eles eram relativamente novos na fé. Eles não tinham a destreza espiritual do apóstolo Paulo. Eles vinham de um contexto pagão, idólatra, promíscuo. E o apóstolo Paulo estava vibrando pelo fato deles terem se convertido, o evangelho ter chegado a eles, deles estarem vivendo uma vida bonita. Mas o apóstolo Paulo tinha um grande tremor, um grande temor. E que temor era esse, meus irmãos? Que eles retrocedessem na fé, que eles voltassem atrás, olhando para o seu sofrimento, para a sua dor, para as suas dificuldades, que eles não tivessem a força suficiente. Por isso, Paulo pede para que Deus os fortaleça. Isso vai ficar mais evidente na oração que nós pregaremos na próxima semana, os restantes dos versículos de 14 a 21 do capítulo 3. Veja comigo, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Paulo sabia que possivelmente suas tribulações poderiam ser um fator para diminuir a força, a motivação, o ânimo, o elan que eles estavam sentindo. Poderia ser uma reflexão natural de pessoas que pensam e que observam as coisas. Por isso mesmo o apóstolo Paulo é muito sábio em mostrar que ele era prisioneiro não de Nero, não de Roma, mas que ele era prisioneiro de Cristo. Sua vida cumpria um projeto de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que não haja dúvida no seu coração que Deus, de fato, tem um plano, um propósito na sua vida e na vida de cada um de seus filhos. E isso precisa ficar patente a você nesta hora. Delícias da parte de Deus nos aguardam. E o texto diz, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Porque se Paulo estava sofrendo, Paulo também sofria, porque ele era apóstolo aos gentios, porque ele havia rompido com o judaísmo. Ele não aceitou a mensagem judaizante, que para o cristão ser cristão, primeiramente precisaria se tornar judeu. Tudo isso Paulo fez. Tudo isso Paulo enfrentou essas batalhas. E aí, por fim, pois nisso está a vossa glória. A glória de perseverar, de permanecer, de persistir. E assim deve ser comigo e contigo também. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta hora eu queria que nós pensássemos a respeito da graça de Deus na vocação, no chamamento para a salvação do apóstolo Paulo, no chamamento, na vocação para a salvação dos gentios e também dos judeus, mas para a salvação da minha pessoa e da sua pessoa também. E se isso aconteceu, é porque Deus quer, Deus sempre desejou que nós também fizéssemos parte dessa nova família, dessa igreja, dessa nova humanidade, essa humanidade que conhece as riquezas insondáveis de Deus. Essa nova humanidade que foi agraciada com salvação, com perdão, e que a partir da ressurreição de Jesus Cristo, eu e você, agora, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E o que é mais interessante dizer é que Paulo sabia que esses irmãos que eram da fé, eles não poderiam ser demovidos e removidos e decaídos dessa posição, desse status. Nós não podemos decair jamais. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a obra que Deus está realizando na igreja, no meu coração, no seu coração, não tem retrocesso, não tem como voltar. Nós agora só iremos caminhar para frente, vivendo a nossa vida com excelência e para a glória de Jesus Cristo e comunicando seu amor às demais pessoas.
Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que a nossa ênfase seja sempre uma ênfase na graça de Deus, porque é um privilégio para mim e para você, imperfeitos como nós somos, sermos participantes dessa obra tão maravilhosa que Deus nos deu a conhecer. Que bom é passar pela vida, mas tendo essa experiência gloriosa e poder viver daqui por diante como um cristão que vive para glorificar aquele mesmo que nos vocacionou, o Senhor nosso Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, rica e copiosamente, em nome de Jesus Cristo.